E aí, seus identitários, tudo bem com vocês? Esse termo virou xingamento, né? Identitário. E esse vídeo é um pouco para discutir o que ele quer dizer e por que é uma coisa ruim. Mas aproveita que você está aqui, antes disso, já se inscreva no meu canal, clique aqui para curtir, compartilhar esse vídeo, vamos levar a discussão sempre adiante. Eu sou Joel Pinheiro, debatendo os temas importantes da sociedade, sempre com objetividade, profundidade, mas também posicionamento. Essa é a minha proposta. Não sei se vocês têm acompanhado isso, como esse termo, que está no debate público há algum tempo já, mas agora parece que ganhou mais destaque. E ganhou um destaque negativo, em que o uso do termo identitário tem sido usado para descrever uma posição ruim de certas pessoas que em geral defendem políticas ligadas à identidade das pessoas, políticas voltadas para negros, para mulheres, indicação de pessoas de perfis de minorias sociais para cargos de relevância, para ter mais representatividade, né? E o que aconteceu agora? O que mudou que justo agora esse termo está surgindo e os defensores desse tipo de posição estão tendo que vir a público, nos jornais, inclusive, se defender. Estou pensando no Tiago Amparo, meu colega da Folha de São Paulo, no Celso Rocha de Barros, também na Folha de São Paulo. Ambos escreveram artigos aí, no fundo, defendendo esse tal de identitarismo, né? Mas o que aconteceu agora? Aconteceu o seguinte: sempre houve muitas críticas ao que se chama de identitarismo, vindo mais da direita. Nem sempre de pessoas de direita, às vezes de centro-esquerda também, mas críticas que vinham da direita contra essa posição. Agora houve uma mudança. Agora tem críticas vindas do governo Lula. A gente tem o chefe da Fundação Perseu Abramo, do PT, usando o termo para criticar. A gente tem até um secretário do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, o Ricardo Capelli, que também criticou aí o identitarismo e os identitários. E, portanto, é uma crítica que está emparedando, tanto pela direita quanto pela esquerda, pelo governo PT. Parece que está todo mundo condenando, né? Qual o motivo do PT estar condenando agora? O motivo é aquela pressão que se criou sobre o Lula dele indicar uma ministra negra, uma mulher negra, para o Supremo Tribunal Federal, né? Eu nem vou entrar muito nas críticas do PT, eu entendo que, enfim, todo governo vai ficar às voltas com isso e não tenho a menor dúvida de que o governo do Lula ainda mais, é um governo que vai pisar na cabeça de muita gente que acreditou em muitas das promessas dele, tá? Mas eu quero voltar para a discussão do valor desse tal de identitarismo na nossa sociedade, tá? Porque eu acho que às vezes as críticas erram. Eu acho que essa crítica que é feita, vamos criticar os identitários porque eles querem mulher negra no Supremo. Essa crítica está totalmente errada. A crítica que faz sentido é outra, que não é a que está vindo do governo, é a que está vindo de algumas pessoas que se propõem a debater esse tema aí há mais tempo, né? Então vamos lá. O que está no artigo dos defensores, nos artigos dos defensores do identitarismo? O que eu acho que é válido é dizer, gente, é óbvio que representatividade importa. Os tais dos identitários não estão aí para dividir a sociedade, para defender só um grupinho, para fazer uma militância idiota. Então é porque tem pautas importantes. Combate ao racismo não é importante? Combate ao machismo e ao feminicídio não é importante? Combate pelos direitos de minorias sexuais e de gênero é tudo importante. Políticas voltadas para isso. Não dá para fingir que esses recortes sociais não existem mais ou que não importam, né? Agora é só porque tem uma crítica da esquerda mais tradicional. Não, é apenas a classe, né? Apenas a classe. Se você está olhando para qualquer outra coisa, você está dividindo a luta da classe. Mentira. Mentira por dois motivos. Primeiro, que essas outras pautas são relevantes por si mesmas, tá? Pega o Brasil tem toda uma desigualdade econômica que é péssima. Mas junto a essa desigualdade econômica, ele tem também uma desigualdade racial. Imagina um país que mantivesse a mesma pirâmide econômica, se o Brasil mantivesse a mesma pirâmide econômica, bastante desigual que a gente tem, mas pelo menos consertasse a desigualdade racial e que se encontrasse negros e brancos igualmente distribuídos desde a base até o topo, e indígenas e mestiços e tudo mais. Olha, estaria longe de resolver todos os nossos problemas, mas seria um avanço, não seria? É óbvio que seria.
Imagina uma sociedade com os problemas econômicos que a gente tem, mas com menos preconceito contra minorias sexuais e de gênero, com menos violência contra a mulher. Seriam grandes avanços, é óbvio que seriam. E o segundo ponto. No Brasil, acho que isso é diferente até, isso é um avanço do Brasil com relação aos Estados Unidos e Europa, né? Acusam muito essas pautas de serem pura importação. Não é pura importação, tem um quê de importação, mas não é pura não. Porque no Brasil essas pautas nunca vêm muito distantes da discussão de classe também. Então, a discussão racial no Brasil, por exemplo, cotas. A cota racial no Brasil, ela se dá dentro de um recorte de classe. A cota racial ela é parte da cota social, para evitar, por exemplo, que o filho do negro milionário, porque existem, óbvio, negros milionários também, consiga a cota. Que estudou em colégio privado vai conseguir a cota, não vai. Quando a gente discute pautas e bandeiras transgênero, está sempre presente, eu que acompanho um pouco pessoas que discutem isso, está sempre presente a discussão da vida de trabalhadoras sexuais, mulheres trans, travestis, que moram na rua, que estão sujeitos à violência na rua, isso está sempre presente. Quando a pauta é mulheres, quais foram as pautas mais ligadas às mulheres recentemente na política? Identitárias, portanto, né? Porque focadas na mulher, absorvente nas escolas públicas, social está totalmente aí, discussão de creches da prefeitura ou do poder público de maneira geral, para que mães trabalhadoras possam deixar seus filhos pequenos e trabalhar e se inserir no mercado. Você vê que o recorte das identidades aí está caminhando junto com o recorte econômico de classe. Tá? Não é uma coisa contra a outra, uma coisa está se somando à outra, olhando para injustiças ou desigualdades específicas desses vários recortes. Tá? Então essa crítica, que às vezes vem de uma esquerda mais marxista ortodoxa, ela é muitas vezes injusta, especialmente no caso brasileiro. Tá? O que eu acho que os defensores do identitarismo não viram, ou se recusam a ver, é outra coisa. O problema não é tanto nas bandeiras. Eu concordo com as bandeiras. E acho que muitos dos críticos mais vocais ao identitarismo concordam com as bandeiras. Estou pensando num Francisco Bosco, num Wilson Gomes, num Pedro Doria, eu vou falar um pouco deles ao longo aqui do vídeo também. Mas são pessoas que mais ou menos, por um lado mais progressista, secular, não tem problema em falar de raça, não dizem, não, se falar no termo raça e questões, não pode de jeito nenhum, a gente tem que fingir que a raça não existe na sociedade. Não, nada disso, nada disso. O problema é o seguinte, o problema é que o identitarismo ele vai além apenas de certas bandeiras que levam em conta a identidade das pessoas. Ele é hoje em dia também, e talvez principalmente, aquilo que o Pedro Doria do Meio, né, do canal Meio, de jornalismo, chamou de uma tática política. E no que consiste essa tática política? Ou seja, não é tanto o conteúdo que eles propõem, é o jeito, a forma de entrar no debate público. Qual que é essa tática? Acirrar o antagonismo social baseado nas identidades. Não é apenas querer consertar injustiças históricas e desigualdades. É dar um passo além disso e dizer, nós, de uma certa identidade minoritária social, nós somos oprimidos, e o nosso inimigo, nosso objetivo não é uma sociedade de igualdade e união, não. Nosso objetivo é vencer e combater o nosso inimigo. Quem que é o nosso inimigo? Aquelas pessoas que estão na identidade contrária. Se nós somos os negros, o inimigo é o branco. Nós somos as mulheres, o inimigo é o homem. Se nós somos os LGBT, o inimigo é o hétero. Em alguns casos até o homem gay acaba caindo aí, mas em geral é o hétero. E nessa lógica do acirramento, do antagonismo, colocam junto um certo julgamento, um valor moral a priori. Os oprimidos são bons e os opressores são maus. Não só de maneira genérica, mas no caso individual, inclusive. O oprimido, se ele faz alguma acusação, que ele sofreu um caso de racismo ou sofreu um assédio, ele é automaticamente tido como está falando a verdade, tem que ser acreditado e ponto. E quem ele acusou tem que ser punido. Sim, até mesmo levantar a questão de, peraí, será que tem prova? Será que foi mesmo? Será que esse caso que estão dizendo que foi machismo, será que foi mesmo? Esse caso de racismo, será que foi mesmo? Ontem mesmo surgiu um caso, acho que um deputado estadual do Rio de Janeiro, negro, foi parado na revista do aeroporto.
começou a acusar, tá vendo a estrutura, como a sociedade tem o racismo estrutural, não sei o quê, e políticos do PSOL compartilharam isso, tá vendo? Quem já usou aeroporto sabe que muita gente está sujeita a revista individual no aeroporto. Apenas pelo fato de você cair na revista, desculpa, não dá para sair alardeando e acusando as pessoas de racismo. Por esse mero fato, não dá. Francisco Bosco, filósofo, que está no Papo de Segunda, inclusive, ele tem um livro sobre essa questão, né, que eu acho muito bom, chama A Vítima Tem Sempre Razão, em que ele problematiza essa situação. Será que só porque alguém está acusando alguém de algo... Primeiro, cabe a questão, né? Será que a pessoa... É a primeira pergunta que você coloca. Será que a pessoa que está se colocando como vítima, ela de fato foi vítima? Fazer essa pergunta não é oprimir. Essa pergunta é uma demanda mínima de objetividade e justiça. Quem se recusa a fazer essa pergunta, quem acha que essa pergunta já é ela mesma imoral, essa pessoa, essa sim, está provavelmente cometendo muitas injustiças e sendo ela própria imoral diversas vezes. Tá? E o outro lado dessa moeda, então o oprimido, além de que a palavra dele é sempre verdadeira, o opressor está sempre errado, ele está sempre culpado de tudo. Daí tem aqueles que se revestem disso, né? Ficam batendo nas costas, me perdoem, estou melhorando, vamos melhorar. Mas nunca vai ser o bastante, nunca, pode esquecer. Mas tem o outro lado da moeda, que é então, o oprimido ele é incapaz de pecar. É o que eu falei do meu outro vídeo, né? A pessoa negra, ela nem pode cometer racismo no país. Segundo um novo conceito aí da militância identitária. O negro é incapaz de cometer racismo. Ele pode ser o quanto preconceituoso ele quiser, que tudo bem. Não. Não dá para aceitar uma coisa dessas. Né? Não dá para aceitar uma coisa dessas. E tem dois problemas principais aí. O primeiro, que eu diria até o menos importante, mas é importante ser falado, é de ordem política. Essa postura gera reação. Você se importa com essas bandeiras todas? Essa postura de militância gera reação. Porque todo mundo, mesmo quando as pessoas estão intimidadas para falar algo contra, porque eu não quero ser cancelado, eu vou ser xingado, vamos chamar de racista, de machista, de homofóbico, eu não vou falar nada nesse caso, mas tá todo mundo vendo quando a acusação é frágil. Tá todo mundo vendo quando a acusação é injusta. E aquilo vai juntando, vai juntando. Até que uma hora a reação vem. Até que uma hora alguém comete algum deslize e tudo aquilo que estava guardado vem. É o que a gente já está vendo nos Estados Unidos, na Inglaterra. Na Inglaterra com a questão trans, isso está fortíssimo. Um monte de políticas foram aceitas sem a devida discussão, sem o devido cuidado, porque tinha que aceitar. Agora a reação veio com tudo. Nos Estados Unidos a questão racial. O movimento Black Lives Matter, num dado momento, convenceu as pessoas de que a polícia é uma instituição maligna e que não tem que receber dinheiro. Teve cidade que levou isso a sério. A reação está vindo. Inclusive, um dos principais militantes deles, o Ibram Kendi, teve que diminuir a instituição dele, recebeu milhões de dólares de investimento, não entregou nada. A maré está virando. No Brasil... Todos esses países, inclusive no Brasil, uma parte desse voto da direita populista, radical, reacionária, é resposta a isso. Porque mesmo quem não era radicalizado vai ficando, porque você está tomando tapa na cara o tempo todo. A pessoa, tá certo, a pessoa sofreu injustiça, não sei o que, mas tapa na cara, e tapas na cara injustos às vezes. A identidade acaba aflorando, a identidade do outro lado, que é um identitarismo muito pior, mas ele se fortalece. Se o feminismo, de diversas maneiras, às vezes exageradas ou injustas, afirma sua identidade de maneira hostil aos homens, em dado momento, os homens vão começar a afirmar sua identidade politicamente, contrários à mulher. Está aí o masculinismo, está aí uma série de movimentos desses, que se alimentam dos excessos do feminismo. Esse é o lado político, que eu disse que é o menos importante. E o problema mais importante do identitarismo, ele é injusto, gente. Ele promove injustiças, ele distorce a visão daqueles que acreditam nele, ele faz os membros de minorias sociais, por exemplo, um jovem que entrou na universidade, negro ou homossexual, se sentir o tempo inteiro perseguido,
e achar que a própria instituição está contra ele. Isso foi muito bem tratado pelo Wilson Gomes, também num artigo recente aí na Folha. Você vê que a Folha é o grande palco dessa discussão hoje em dia no Brasil, né? E as redes sociais. Então, distorce a visão dos honestos, ele distorce a visão, deixa eles mais frágeis, mas também abre, e esse é o pior, abre o caminho para muita gente desonesta, para muita canalice, para muita gente que acusa oportunisticamente, sabendo que vai ganhar com isso. Narcisistas, gente que quer subir na vida, gente que sabe que vai fazer capital político e de reputação, acusando os outros, e vivem disso. E a gente promove a ascensão dos piores ao fechar os olhos para isso, ao fingir que, se ele está na categoria genérica de vítima, ele é do bem. Se ele está na categoria genérica de opressor, ele é do mal. Sem analisar o contexto, sem analisar o caso específico. E a justiça e injustiça só existem no caso concreto. Não de maneira geral, como categorias de pessoas. Quem está certo, o branco ou o negro? O homem ou a mulher? Não tem resposta para isso. O que existem são relações reais, concretas. Às vezes é a mulher que bate no homem. Às vezes é menos vezes? É menos vezes. Em geral, o homem tem uma vantagem, inclusive física? Tem. Tem a vantagem social? Tem. Mas o contrário também acontece. E não se deve se fechar os olhos para nenhum dos dois. Então isso quer dizer que tem que ter a delegacia do homem agora? Claro que não. A política pública pensada levando em conta a identidade é relevante também. Mas falar nisso é diferente de acirrar uma verdadeira guerra de classes, trocando a velha classe do marxismo por essas categorias identitárias. Tá? Porque, no fundo, tem duas propostas diferentes. É isso que está em jogo, né? Todo esse identitarismo. Qual que é o nosso objetivo? É vencer as desigualdades, as injustiças da sociedade para que a gente possa ficar juntos, mas em pé de igualdade, de justiça? Ou é promover a desforra do oprimido? Fazer com que quem hoje é vítima possa ser algoz em algum momento futuro. A grande vingança. Fazendo uma ponte, por exemplo, com o tema está sempre ligado às questões identitárias da história do Brasil e, portanto, da história da escravidão, a grande chaga nacional. Qual era o sonho correto? Qual era o melhor sonho? O sonho de tantas pessoas que lutaram pela abolição, como um Luiz Gama, um sonho de um Brasil igual, com oportunidades para todos, que nunca foi feito. Esse era o sonho que valia a pena? Ou era o sonho da revolta dos malês, uma revolta de escravos que queria, e perfeito, a revolta dos escravos tiveram muito heroísmo ali no meio, mas que queria, no fundo, a morte de todos os brancos e a escravização de todos os mulatos que iam servir os pretos livres e daí novos senhores do país. Qual desses ideais deveria nos mover? Isso ligado à raça, mas também ao gênero e também à sexualidade? Essa é a pergunta. E aí a gente toca num valor que é o valor brasileiro por excelência. Tá? E aqui eu estou tocando num tema muito caro, ao que talvez seja a grande referência filosófica, antropológica, sociológica por trás desse debate de hoje em dia, que é o Antônio Risério, um autor que eu recomendo muito todo mundo ir atrás e ler textos dele. Inclusive participei de um livro que ele editou, não é o livro mais recente dele, é um livro anterior, debatendo o identitarismo, mas que ele trouxe essa reflexão que eu acho que é fundamental para o Brasil, num livro dele de alguns anos já, chama Utopia Brasileira e os Movimentos Negros. O Brasil não é um país multicultural, em que várias culturas existem lado a lado, paralelamente, sem se tocar, cada uma num estado puro. Não. Se o Brasil tem algo que o define, e algo que, quem sabe, a gente possa ensinar ao mundo, é o ideal da mistura. O Brasil não é um país multicultural, o Brasil é um país sincrético, um país em que as influências se cruzam, em que os DNAs se cruzam, em que as culturas, as culinárias, as línguas, todas as matrizes juntas para formar um novo povo, que se reconhece como um povo com toda a sua diversidade, herdada dessas diversas matrizes, mas com elementos que se polinizam, que se retroalimentam.
Esse é o grande valor brasileiro. E esse é o valor brasileiro que é colocado em xeque pela militância identitária. A militância identitária parece que acredita na segregação enquanto ferramenta, mas enquanto nova realidade social. E ao fazer isso, promove a polarização, promove o antagonismo, fortalece o lado contrário, que é muito pior. Vamos deixar isso claro, hein? Se eu estou criticando o movimento negro, o feminismo, mas é óbvio que o movimento branco e movimento masculino, masculinista, que seja, são muito piores. Se tiver que escolher entre os dois, não tem a menor dúvida. Porque um está errando do lado de vítimas históricas, o outro está errando do lado de opressores históricos. Mas o ponto é que não é preciso escolher entre essas duas coisas. O ponto é que é possível um ideal de uma nação una, de uma nação que resolveu. Tem esse mito da democracia racial brasileira, né? E a democracia racial ela é muito ruim se a gente acredita, a gente já vive a democracia racial, portanto não precisamos pensar na raça. Dessa maneira ela foi e é muito nociva porque ela nos cega para as injustiças que estão gritando na nossa cara. Mas enquanto ideal, a gente não pode abrir mão dela. E ela é o ideal brasileiro por excelência. O ideal da união e da mistura na igualdade e na justiça e no amor. Se isso não está pautando, a gente não está se encaminhando para uma solução. A gente está se encaminhando para divisões cada vez mais profundas, acusações cada vez mais profundas, brigas cada vez mais irrelevantes sobre o uso da linguagem, sobre definição de conceitos. No caso da briga pela questão de gênero, pela mudança da linguagem para um gênero neutro, brigas que não resolvem nada, que acirram divisões e que não nos fazem caminhar para a justiça. Que miram numa injustiça com uma injustiça contrária. E essa não é a solução. É isso aí.